Precisamos resumir esta guerra entre Israel e Irã. Aqui temos o Mint Press News, relatando que os mísseis iranianos destruíram 11 mil casas israelenses e danificaram outras 30 mil. Publicados pela Autoridade Nacional de Emergência de Israel, esses dados estimam o custo para a infraestrutura habitacional israelense em 1,2 bilhão de dólares americanos apenas. E isso é considerado, no momento, uma estimativa muito inicial. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na cúpula da OTAN, aqui está o que ele disse, sentado ao lado de Mark Rutte, secretário-geral da OTAN. Olha, eles têm um país, têm petróleo, são pessoas muito inteligentes e podem se reerguer. Israel foi atingida muito duramente, especialmente nos últimos dias. Israel foi realmente muito atingida. Aqueles mísseis balísticos, olha, destruíram muitos prédios. O número de vítimas lá passou de 600. Alguns dizem que mais de 1.000 iranianos foram mortos, principalmente civis, e mais de 5.000 ficaram feridos. Israel sofreu danos significativos. Muitos dizem que os 28 mortos são um número subestimado, porque Israel sempre subestima tudo, e há mais de 3.000 feridos. Fale sobre o impacto desse conflito, considerando que o que estamos vendo é uma retirada temporária por parte dos Estados Unidos. Não tenho tanta certeza de que isso seja um recuo. Acho que é mais uma questão de estratégia, uma estratégia que os Estados Unidos estão empregando para desmembrar uma nação que há muito tempo está na mira por uma mudança de regime na região. Não tem nada a ver com armas nucleares. Quer dizer, de certa forma tem, porque a busca do Irã por tecnologia nuclear serve como um limite para a impunidade de que os Estados Unidos desfrutam em toda a região. Então, de certa forma, pode ser. Mas não é só a tecnologia nuclear que está impulsionando a política externa dos Estados Unidos. Na verdade, é a mudança de regime, e a tecnologia nuclear é um obstáculo para isso. É por isso que eles querem removê-la. É por isso que falaram sobre os mísseis balísticos durante as negociações. Eu apontei isso por anos e anos. Quero dizer, passei anos da minha vida alertando sobre esse conflito iminente e como os Estados Unidos usariam negociações como fachada para lançar um ataque ao Irã através de Israel, para depois eles mesmos entrarem no conflito. E foi exatamente isso que aconteceu. Palavra por palavra, conforme o documento Which Path to Persia de 2009 do Brookings Institution. Basta digitar Which Path to Persia PDF no seu mecanismo de busca preferido e ele vai aparecer, você pode ler. É público, é tudo informação pública. Agora, Dani, você está falando sobre o custo para Israel. Para todos os efeitos, isso é irrelevante porque os Estados Unidos vão continuar sustentando Israel. Para as pessoas que antes acreditavam que Israel era o mestre e os Estados Unidos eram o fantoche. Acho que isso é uma prova definitiva de que é exatamente o contrário. Os Estados Unidos estão usando Israel e travando uma guerra por meio de Israel, assim como estão usando a Ucrânia e travando uma guerra por meio da Ucrânia. No caso da Ucrânia, os Estados Unidos estão lutando contra a Rússia. No caso de Israel, os Estados Unidos estão lutando contra o Irã. Isso sempre foi planejado há muito tempo. Havia um capítulo inteiro no artigo de 2009 intitulado Deixe para o Bibi, e é exatamente isso que os Estados Unidos acabaram de fazer. Eu diria que o custo mais significativo, no entanto, para os Estados Unidos é em termos de defesa aérea e talvez em menor grau de armas guiadas de precisão de longo alcance. Essas são munições produzidas em quantidades relativamente pequenas. Eles não conseguem produzi-los mais rápido do que estão sendo consumidos. Os Estados Unidos enfrentam uma escassez de sistemas de defesa aérea desde sua guerra por procuração no Iêmen, travada por meio da Arábia Saudita. Antes do início da operação militar especial em 2022, já havia uma escassez aguda de mísseis Patriot. E agora, por causa da guerra dos Estados Unidos contra a Rússia através da Ucrânia, isso se tornou ainda mais crítico. E agora acabamos de ver os Estados Unidos, Israel e outros países da região usando sistemas de defesa aérea dos Estados Unidos
gastando teve que ser centenas e centenas desses interceptadores que levarão anos e anos para serem repostos. E por que isso é importante? É importante porque os estados não estão simplesmente focados no Irã no Oriente Médio. Mais uma vez, outro indicador de que isso não se trata dos Estados Unidos servindo aos interesses de Israel. Trata-se de remover o Irã para isolar ainda mais, cercar e conter a Rússia e a China. É disso que se trata tudo isso. Sempre foi sobre isso. Todo e qualquer documento de política publicado traz isso como um pilar central da política externa de Israel e de seus objetivos. E então, se você está com poucas dessas munições em sua guerra por procuração contra a Rússia e também contra o Irã, e seu objetivo final é a China tem o maior arsenal de mísseis do planeta Terra em toda a história da humanidade. Como você vai lidar com isso? Como você vai estar em uma posição de vantagem em qualquer tipo de conflito direto com a China, pelo menos? O ponto sobre defesa aérea é realmente válido, porque muita gente tem focado no problema do Irã com sistemas de defesa aérea, que é um problema muito real. Mas o Irã está sob sanções e precisa lidar com um cenário regional muito difícil, tendo que basicamente construir tudo internamente. Claro, também fez algumas escolhas para seguir esse caminho. Alguns criticam o Irã por não se aproximar mais da Rússia ou por não pedir ajuda à Rússia nessa área, mas isso ignora o fato de que na cúpula da OTAN, Donald Trump disse, ao falar sobre dar mais ajuda à Ucrânia, sim, talvez vamos dar mais sistemas Patriot, mas nós também precisamos deles. Por quê? Porque eles estão pensando exatamente nesses termos, como você disse. E eu diria, Brian, que por um lado, o Irã conseguiu sobreviver e mostrar que podia atingir Israel, que podia até atingir, muita gente menosprezou o gesto simbólico deles em relação ao Catar. Mas eu sei que você tem uma avaliação com a qual eu tendo a concordar, que é, eles mostraram que podem fazer, que conseguem fazer. Não era sobre o quanto de dano poderiam causar, mas sim que são capazes. E agora, acredito que os Estados Unidos perceberam que Israel iria ficar sem essas defesas aéreas e por isso tiveram que parar. Então, por um lado, sim, o povo iraniano tem muito o que comemorar, porque isso é uma vitória. Mas também mostra que os Estados Unidos têm outras prioridades, que não podem ser simplesmente alcançadas por meio de um processo acelerado de conflito com o Irã. Qual a sua opinião? Bem, como temos dito o tempo todo, o principal objetivo do Irã era a sobrevivência. Portanto, se o governo e o Estado-nação do Irã existem, eles sobreviveram. E isso é uma vitória para o Irã, porque no fim das contas, trata-se de derrubar o governo iraniano e criar um Estado falido, onde ele existe atualmente. Então é uma vitória para o Irã. Mas foi um golpe devastador que eles sofreram. Temos que sempre ter isso em mente. Os ataques dos Estados Unidos ao Irã por meio de Israel e depois seus próprios ataques diretos ao Irã causaram danos reais. Muitos altos funcionários, comandantes militares e cientistas e uma séria falha na segurança iraniana. Eu não faço ideia de por que comandantes militares e cientistas que trabalham em programas críticos para o Estado-nação iraniano. Por que essas pessoas estavam morando em residências civis e não em uma base protegida por um amplo perímetro de segurança? Eles estavam usando mísseis guiados antitanque para matar essas pessoas em suas casas. Simplesmente dispararam o míssil através da parede desses prédios de concreto e transformaram todo o apartamento em uma bola de fogo, matando essas pessoas. Isso nunca deveria ter sido uma possibilidade. Isso nunca deveria ter acontecido. Antes do programa, estávamos conversando sobre telecomunicações no Irã. O fato de que você vê iranianos, às vezes, com celulares ocidentais. Por quê? Esses são dispositivos de rastreamento. Sabemos disso por causa de toda a guerra ao terror. A guerra ao terror que os Estados Unidos travaram ao redor do planeta. Era assim que eles encontravam e matavam pessoas, principalmente, apenas rastreando seus telefones, porque possuem essa rede global de vigilância que permite isso.
E é por isso que nações como Rússia e China criam sua própria infraestrutura de telecomunicações independente. Eu estava ouvindo uma entrevista recente com Kei John-no, uma entrevista muito impressionante como Thomas, e ele estava falando sobre soberania digital, essa necessidade de tratar o espaço da informação como um domínio de segurança nacional. Então, tudo isso são falhas graves. Essas são questões que precisam ser resolvidas para que o Irã possa avançar rumo ao futuro. Isso não acabou. Isso está longe de acabar. Lembramos dos Estados Unidos indo à guerra com o Iraque nos anos 1990. E depois que essa missão foi considerada um sucesso, os Estados Unidos bombardearam o Iraque periodicamente. Atacaram o país e buscaram uma mudança de regime dentro do Iraque, usando grupos terroristas, militantes e grupos de minorias étnicas. E é exatamente isso que eles têm feito e continuarão fazendo em relação ao Irã. Portanto, esta é uma guerra constante, com esses breves períodos de hostilidades abertas. Outra coisa, há tanto para se discutir. Outra coisa realmente importante a se ter em mente é que até agora havia uma espécie de limite político para Israel e para os Estados Unidos em relação a atacar diretamente o Irã, mesmo com aquelas trocas ocorridas no ano passado. Esse limite agora foi removido. Portanto, agora os Estados Unidos e o Israel podem atacar o Irã a qualquer momento, por qualquer motivo, já que esse limite foi retirado. Na mente dos americanos, isso agora é aceitável. E é isso que vai acontecer no futuro, daqui para frente. Então o Irã precisa aceitar essa realidade e se adaptar a ela. Eles prevaleceram e resistiram por décadas contra a pressão dos Estados Unidos na região, ao longo de suas fronteiras, dentro de suas fronteiras, e simplesmente precisam continuar. Sua existência depende disso. Quero saber sua opinião sobre isso, porque agora a inteligência dos Estados Unidos está dizendo, por meio de um vazamento controlado para a CNN, e a Fox News também corroborou isso, que apesar de Donald Trump, J.D. Vance e outros tentarem dizer, bem, nós destruímos o local, não, talvez tenhamos atrasado eles, mas o que fizemos com o Irã foi realmente ruim. Mas a inteligência dos Estados Unidos está dizendo, na verdade, que os locais não foram destruídos nesse ataque. E provavelmente o Irã só será atrasado por alguns meses, no máximo, desde que não estejam sob hostilidades militares abertas. Eles provavelmente conseguirão reconstruir esse programa. Então, Brian, estou curioso sobre a sua impressão a respeito disso, porque por um lado, é um grande erro. Por outro, isso pode ser visto como uma justificativa para usar essa desculpa, esse pretexto, repetidas vezes. Por isso estou considerando ambos os lados. Pode muito bem ser verdade. É muito provável que seja verdade, que eles não conseguiram chegar até debaixo de Fordo. Muitos especialistas disseram que provavelmente é esse o caso. Mas ao mesmo tempo, isso é background com as guerras. Eu não acho que ninguém deva assumir que os ataques foram um fracasso. Quero dizer, não até que se tenha uma prova definitiva do contrário. Eu não descartaria isso tão facilmente. Sabe, a única coisa em que os Estados Unidos realmente se destacam é em morte e destruição. Então eu não subestimaria a capacidade deles de destruir essas instalações. Você só precisa pensar no Irã e em como ele vê o resto do mundo, e na necessidade de ter instalações desconhecidas pelos Estados Unidos, planos de contingência, redundância no programa nuclear deles especificamente para isso. Era óbvio que isso iria acontecer. Era óbvio há anos e anos. Eles tiveram 1 década, 2 décadas para se preparar para isso. Então espero que isso seja um fator. Dani, mais cedo você mencionou o governo civil do Irã, e muitas pessoas estão criticando o governo civil do Irã por negociar, dialogar, e alguns interpretam assim, ser amigável com o Ocidente. Essas são reações emocionais do público em geral e de comentaristas de sofá. Toda nação precisa buscar a diplomacia. É preciso negociar, especialmente se você é uma vítima, se você é uma nação alvo da agressão dos Estados Unidos.
Você precisa demonstrar para o mundo inteiro, para contrariar a propaganda dos Estados Unidos, que afirma o contrário, que você não quer guerra, que esta é uma guerra que está sendo imposta a você. E foi isso que o governo civil do Irã fez. Foi isso que eles conquistaram através das negociações. Eles demonstraram, sem deixar dúvidas na mente de ninguém, talvez até demais, que não tinham nenhum desejo de guerra. E isso foi algo mencionado no artigo da Brookings Institution de 2009, o medo de que os iranianos não fossem provocados a entrar na guerra que os Estados Unidos queriam instigar. E foi exatamente isso que o Irã fez. Eles se recusaram a ser provocados e levados a cometer um ato que seria percebido pelo mundo como agressão de sua parte. Eles deixaram muito claro que eram os Estados Unidos e Israel que os estavam atacando e que eles estavam apenas respondendo. E o fato de as pessoas estarem frustradas com a forma como eles responderam, você estava falando sobre o ataque à base aérea dos Estados Unidos no Catar, tudo isso faz parte de uma escalada calculada por parte deles para manter, na mente das pessoas ao redor do mundo, a realidade de que esta é uma guerra contra eles, que eles não buscaram e que está sendo imposta contra a vontade deles. E falamos sobre remover os limites políticos para atacar o Irã. Bem, o Irã agora removeu os limites políticos para atacar instalações dos Estados Unidos em países que as hospedam. Então agora funciona dos dois lados, e é isso que eles conseguiram. Agora você estava falando, bem, falamos sobre o programa nuclear. Não sabemos o que restou dele. Novamente, Kejano falou recentemente sobre isso, e muitos outros analistas têm discutido para onde o Irã vai agora. Eles seguem o modelo líbio, que é o que os Estados Unidos realmente pediram. Simplesmente entreguem seu programa nuclear, desmantelem seu programa de mísseis balísticos para que possamos terminar de desmembrar sua nação e criar um estado falido onde antes existia. Ou eles seguem o caminho da Coreia do Norte, o modelo norte-coreano. E algo que Kavanaugh destacou e que muitas pessoas talvez não percebam é que a Coreia do Norte possui um significativo poder de dissuasão militar convencional. Lembro que quando eu estava nos fuzileiros navais dos Estados Unidos, as pessoas comentavam sobre a capacidade de artilharia da Coreia do Norte sozinha, centenas de milhares de disparos por hora durante dias e dias. Era isso que eles eram capazes de fazer. E o arsenal convencional de mísseis e foguetes deles também era um fator. Isso foi o que manteve os Estados Unidos afastados por anos e anos. Estou mencionando isso porque me lembro de, em 2009, ter coberto um relatório do Brookings Institution sobre o Irã, e havia outro, do Council on Foreign Relations, falando sobre derrubar o governo da Coreia do Norte quando o pai do atual líder faleceu. E eles viram isso como uma janela de oportunidade para promover uma mudança de regime. E claro, sabemos que eventualmente eles desenvolveram essas armas nucleares. Eles realizam esses testes de mísseis especificamente para mostrar aos Estados Unidos sua capacidade de não apenas possuir uma arma nuclear funcional, mas também de entregá-la. E isso é algo que vai levar muito tempo para o Irã estabelecer. Eles precisam focar em muitos aspectos diferentes da dissuasão para sobreviver. Não se trata apenas de ter uma arma nuclear e testá-la no deserto. Se você não tem meios de entregá-la, ainda assim será atacado. Provavelmente isso vai escalar e acelerar o cronograma. Uma última coisa que quero mencionar é que estávamos falando sobre como os Estados Unidos queriam uma vitória rápida. Eles queriam desestabilizar e derrubar o governo iraniano de forma rápida e barata. Precisavam fazer isso de maneira eficiente, porque se envolvessem em um conflito de longo prazo, como você disse e como eu venho dizendo, gastariam essas armas que não podem repor. O presidente Trump falou sobre como precisamos dos Patriots. No fim das contas, eles precisam deles para a guerra com a China, que está por vir. Isso vai acontecer, sem dúvida. Se gastarem tudo em um conflito prolongado com o Irã, então terão fracassado. Então, falei sobre divisão de tarefas. Acho que vamos falar sobre como todos esses países europeus se comprometeram a destinar 5% do seu PIB para gastos militares, como foi estabelecido no Projeto 2025.
anos antes de o presidente Trump sequer concorrer à presidência. Sempre foi o plano. E, novamente, de acordo com o secretário de Defesa Pete Hegseth, em fevereiro, ele disse à Europa: vocês vão gastar 5% do seu PIB em defesa, e nós vamos entregar essa guerra por procuração para vocês. E vocês vão mantê-la enquanto nós mudamos o foco para a China. E vamos fazer uma parada no caminho no Irã. Então, todos esses são fatores que precisamos levar em consideração. Está tudo interligado. Pessoas que se concentram de forma míope em Israel e nesse conflito contra o Irã estão perdendo uma visão muito maior na qual tudo isso se encaixa. E se você não consegue enxergar esse panorama, não vai entender as decisões que estão sendo tomadas em relação ao conflito no Oriente Médio especificamente. Eu entendo, Gaza. O que Israel fez com o apoio dos Dasmamets é, claro, um apoio total, se não uma facilitação, em toda a região, só nos últimos 2 anos, um pouco menos de 2 anos. É horrível. E muita gente queria que o Irã fosse até o fim, porque muitos viram o que o Irã estava fazendo e disseram, bem, talvez eles realmente tenham força suficiente para prejudicar Israel a ponto de não conseguir mais fazer essas coisas. Ou poderiam exigir que Israel parasse. Isso ignora o fato de que os Estados Unidos, no entanto, poderiam muito bem, se disse isso, Brian. Os Estados estão um pouco sobrecarregados. Os Estados Unidos não têm capacidade para lutar contra todos ao mesmo tempo. Está tendo problemas com a Rússia, nem conseguiu realmente começar com a China, pelo menos de forma cinética. Está tentando se preparar para esse ponto. E, claro, abriu a caixa de Pandora com o Irã durante essa última, chamada Guerra de 12 dias. Agora, se o Irã escalar a ponto de Israel estar em perigo, realmente acreditamos que os Estados Unidos não vão largar tudo, vão simplesmente ficar de braços cruzados e deixar isso acontecer? Não, você vai estar em guerra total com os Estados Unidos, porque Israel é incrivelmente valioso para eles, a tal ponto que mesmo nesses chamados conflitos, há relatos de que Donald Trump repreendeu Benjamin Netanyahu por quebrar o cessar-fogo nas primeiras horas com o Irã. Mas aí você tem o Trump dizendo que ele realmente vai resgatar Netanyahu de seus próprios problemas legais, que ele deveria ser perdoado. Isso está literalmente saindo agora, Brian. E esse é o jogo, certo? Parte do que as pessoas não entendem é que o Irã não quer se envolver em uma guerra total com os Estados Unidos. Pode até conseguir dar alguns golpes, os Estados Unidos podem muito bem afundar a economia global e ter dificuldades com o Irã, mas o Irã não quer enfrentar uma guerra total. Então, na minha avaliação, é por isso que ele manobrou da forma que fez e foi amplamente bem-sucedido. Para mim, as críticas não levam isso em consideração. Bem, eu diria que se os Estados Unidos tiverem que escolher entre continuar buscando a primazia global ou salvar Israel, eles deixarão Israel ser aniquilado. É como a Ucrânia. Eles usam a Ucrânia enquanto ela é útil, e quando deixa de ser, torna-se descartável. E essa é a história de todo e qualquer proxy que os Estados Unidos utilizam ao redor do mundo. Sim, Israel tem sido um dos proxies mais bem-sucedidos e valiosos. É um proxy de longa data dos Estados Unidos. Um proxy desde sua criação do nada no Oriente Médio, entre os remanescentes do Império Britânico e o nascente Império Americano. Mas, no fim das contas, trata-se de primazia global, e proxies existem de ser usados. É por isso que Israel, e não os Estados Unidos, estava interceptando mísseis balísticos, ao meio-dia, à noite, de manhã, todos os dias durante todo o conflito. Acho que o Irã entende que este é um conflito de longo prazo. Precisa conservar suas capacidades. Muitas pessoas superestimam o que países como Irã, Rússia e China realmente podem fazer. Sempre imaginam que eles são capazes de realizar essas ações e que só não o fazem por uma questão de decisão política. Se tivessem a capacidade de neutralizar completamente Israel, já teriam feito isso. As pessoas não entendem isso. A Rússia tem disparado milhares e milhares de mísseis contra a Ucrânia nos últimos 3 anos, e o país ainda está lá porque os Estados Unidos sustentam. E os Estados Unidos também vão sustentar Israel.
Você pode disparar centenas e centenas de mísseis contra Israel. Você pode devastar suas cidades. Mas eles vão continuar reconstruindo. Eles não têm restrições internas porque são sustentados externamente pelos Estados Unidos. O que novamente é mais uma dica de que não são eles que tomam as decisões. Eles são 100% dependentes dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos cortassem o apoio tanto à Ucrânia quanto a Israel, eles desapareceriam quase da noite para o dia. E isso é importante para as pessoas terem em mente. Não importa como você se sente emocionalmente ou o que você acha que está acontecendo. O que realmente importa é o que está de fato acontecendo e por quê. Isso é a única coisa que realmente importa. E seguir em frente com autoilusão só vai te deixar confuso e frustrado com o desfecho desses eventos. No momento em que Israel deixar de ser útil, os Estados Unidos o abandonarão. Apesar do lobby e de tudo isso, neste momento da história, Israel é extremamente valorizado, porque os Estados Unidos estão tendo certa dificuldade para manter sua influência na região sem ele. Na verdade, sem Israel neste momento, os Estados provavelmente não teriam muita influência, porque já ficou claro, através do Afeganistão, do Iraque e assim por diante, que toda vez que se envolvem em um conflito, na verdade não conseguem permanecer. Podem ocupar uma parte da Síria, podem fazer campanhas de bombardeio. Mas no fim das contas, não consegue exercer o tipo de influência que deseja sem esse estado de ocupação presente na região, com todo o armamento e apoio militar dos Estados Unidos, pronto para alcançar seus próprios objetivos apenas com a permissão dos Estados Unidos. E é isso que acredito que continuaremos a ver por um bom tempo. Quero dizer, até mesmo Donald Trump está tentando salvar Netanyahu agora. Muitas pessoas diriam, você acabou de ouvir Steve Bannon dizer, não, essa é a guerra de Israel. Mas na verdade, Donald Trump quer salvar Netanyahu. E essencialmente aqui, Donald Trump ou Israel, porque ele vê valor nisso neste momento.